te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Jeremias 7 verso 28. E lhes dirás, esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceitou a correção, já pereceu a verdade, e foi cortada da sua boca. Jeremias 8 verso 14. Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Jeremias 9 verso 15. Portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. Jeremias 10 verso 10. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno, ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias 11 verso 3. Dize-lhes pois, assim diz o Senhor Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Jeremias 11 verso 4. Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Jeremias 13 verso 12. Portanto, dize-lhes esta palavra, e assim diz o Senhor Deus de Israel, todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão, porventura não sabemos nós muito bem que todo o odre se encherá de vinho? Jeremias 13 verso 16. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. Jeremias 14 verso 13. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, e não vereis espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Jeremias 14 verso 22. Porventura há, entre as vaidades dos gentios, alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias 15 verso 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 16 verso 9. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar, neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Jeremias 16 verso 10. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade, e qual é o nosso pecado, que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Jeremias 19 verso 3. E dirás, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir retinir-lhe os ouvidos. Jeremias 19 verso 15. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre esta cidade, e sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Jeremias 21 verso 4. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que virarei contra vós as armas de guerra, que estão nas vossas mãos,
com que vós pelejais contra o rei de Babilônia, e contra os caldeus, que vos têm cercado de fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. Jeremias 22 verso 9. E dirão, porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses, e os serviram. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.